Podcast Donas do Negócio. Apoio institucional Prefeitura Municipal de Santos. Olá, seja bem-vinda e também bem-vindo ao Donas do Negócio, o podcast que dá voz ao empreendedorismo feminino. Esse podcast tem um apoio institucional da Prefeitura Municipal de Santos. Eu sou Vanessa Toledo e vou apresentar para vocês as mulheres que fazem parte dessa temporada. Hoje eu estou aqui com duas mulheres incríveis. Prazer receber você, Juliana Bonder, do Atsday Hospital. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Bem-vindo vocês. E que vai conversar aqui com a gente também, Fabiana Ardário, da Clínica Pele, é isso? É isso mesmo, é um prazer estar aqui. Hoje a gente vai falar sobre saúde, então. As duas são da área da saúde? Pois é. Sim, eu não sou médica, mas sou da área da saúde, então eu sei um pouquinho. Ô, Ju, vamos começar com você, então. Antes da gente entrar até no negócio, eu queria trazer um pouquinho do início da vida de vocês. Quem é a Juliana? Quem era a Juliana criança? Como é que foi essa tua trajetória? Bom, eu sou, Juliana Elisa Bonder, vou fazer 50 anos daqui a 20 e poucos dias. Que maravilha! A minha formação, eu sou advogada, inclusive eu sou sócia de um escritório, mas eu entrei na área da saúde bem por acaso. Meu marido é urologista, nós nos tornamos sócios para ser mais viável burocraticamente falando. Uhum. E aí, quando eu percebi, eu estava resolvendo mais coisas junto a ele, porque médico é médico, não gosta muito de burocracia. E advogado já gosta mesmo de ler um contrato, Então, eu acabei me envolvendo com as questões burocráticas para montar inicialmente, há 18 anos atrás, era uma clínica, um consultório médico. E acabei me envolvendo e fui ficando. Aí, nesse meio tempo, eu fui mãe, eu já tinha crianças pequenas. Quando a gente começou o negócio, também era um grande desafio, Quantos filhos, Eu tenho duas meninas. Tá, qual a idade uma hoje? De 21, a Manuela, e a Lorena, de 19. Tá. Agora já estão na faculdade, estão encaminhadas. Uhum. Mas no começo elas eram pequenas, há 18 anos atrás, Então, foi um grande desafio, porque eu mudei, fiz essa transição de carreira sem me planejar. E aí depois eu fui me especializar, Aí eu fui fazer pós-graduação, especialização, para poder entrar e entender também o que é esse mundo médico, administrativo na área médica, que tem coisas muito peculiares. E aí nisso a gente foi ampliando, era uma clínica, virou um hospital-dia, agora é um hospital-dia, mas com um porte um pouco maior. E já foram 18 anos aí, sem a gente pensar muito, já estou há 18 anos na área da saúde. Ô, Ju, então, eu queria voltar lá na Juliana criança, quando você tinha, uns 7, 8 anos. Você imaginava que você ia estar vivendo o que você vive hoje? Não, eu nunca fui uma criança que fazia, nem adulto que fazia muitos planos, não. Olha eu só. não sou de fazer muitos planos, eu vou vivendo, eu vou vendo o que eu quero. E aí, quando eu era criança, eu morei fora do Brasil, eu já morei até no Iraque, pra você ter uma ideia. Você é daqui da Baixada, nasceu aqui. De São Paulo. Tá. Como meu pai trabalhava em construtora, ele acabou indo pegou essa obra lá no Iraque, eu passei a infância lá. Nossa. Então, imagina, você era sabia uma coisa disso, bem Fabiana? atípica. Sabia Fabiana, disso? sabia não, Fabi? Tem Passado. segredos ainda. E aí eu passei uma infância que, por incrível que pareça, maravilhosa, num país tão distante, cultura tão diferente, Mas eu morei lá. Quando eu vim para o Brasil, cada hora eu morava ainda num lugar, então eu morei em várias cidades, até eu vim para Santos com 15 anos. Aí, quando eu vim para Santos, que meu pai foi transferido, eu vim para cá com os meus pais. Quando eu pisei nessa cidade, eu olhei o mar, eu falei assim para minha mãe, nunca mais eu vou sair daqui. Aí minha mãe falou assim, até parece, se seu pai for transferido, você vai ter que ir embora. Eu falei, não, é aqui que eu vou ficar. E aí o universo conspirou, dei um jeito e acabei ficando. E aí conheceu depois seu marido? Aí conheci meu marido com 19. Olha só. E aí namoramos, e aí casamos, e estamos aí. Também já vai fazer 30 anos juntos. Que maravilha. Tempão já. já volto com você. E você, Fabiana, vamos voltar lá na infância. Como é que começou a tua história? Eu estou impressionada como a gente tem histórias parecidas. Meu pai é engenheiro civil, eu sou Fabiana Ardário, filha da Jane e do Albino. Jane é professora de francês
Olha. E é advogada também. E meu pai, engenheiro civil. Eu passei minha infância mudando de cidade. Então eu sou bem. santista de nascimento. Com 10 anos, meu pai foi transferido para São Paulo. Então, foi aquela primeira mudança. Sair dos amiguinhos de infância. Foi da de escola, um chororô, né? Aquela coisa desafiadora, né? E quando é criança é difícil, né, gente? E assim, e eu cheguei antes dos meus pais. Como o ano letivo era julho, a gente ia mudar o apartamento, acho que ia demorar para ficar pronto. Então, em agosto, eu fui para casa de uns amigos deles. E assim, super com vergonha. Passei uma série de perrengues, né? Bem desafiadores. Saí de casa com pra 10 anos de criança, idade, né? Sim. 10 anos. Foi bem... Ok, depois meu pai foi transferido para Juiz de Fora, em Minas Gerais. Morei lá 2 anos, aí já ficou fácil a mudança. Aí depois meu pai foi transferido para Rio de Janeiro. Aí vai ficando fácil, né? Aí vai ficando fácil. Você vai, você vai fazendo a mala fácil, né? Você vai dar tchau, e na época era carta, né? Eu tenho muitas amigas até hoje de carta. Da época das cartas. Agora a gente não usa mais carta, mas eu escrevia muitas cartas. Cartão, né? Mandava cartão, muito isso. Cartão. Então, assim, nessa brincadeira, eu mudei 5 vezes de cidade na minha infância. Então, eu também tive essa história. Paralelamente a isso, meu pai tinha fazenda quando eu era pequena. E eu ia desde sempre para a fazenda. E eu amava os animais. Então, eu tenho esse paixão por animal desde pequena. Então, meu sonho de infância era ser veterinária. Fiquei até os 16 anos falando em ser veterinária. Eu tinha uma clínica veterinária cão amigo. Aquela famosa, aquela famosa só pergunta, disso. o que você vai ser quando crescer? Veterinária, acabou. Tá. Aí com 16 anos eu comecei a questionar e vi que, assim, que eu vim no mundo para ajudar, eu não tenho a menor dúvida, desde pequena. Mas aí eu vi que eu como médica, eu poderia atingir os dois lados. Eu ia poder ajudar o ser humano e o animal. E é o que acontece. Até hoje eu sou a ONG do Eu Sozinha e cuido de animais de rua desde sempre. Então, essa é a minha infância. A mudança, sempre uma metamorfose ambulante, eu falo, né? E esse amor pela natureza e pelas pessoas. Que maravilha. Vamos falar sobre os negócios, então. Como é que o empreendedorismo chegou na vida de vocês? A Ju já falou que foi meio que, né? O marido, de repente, viu, tava lá. Como é que isso chegou com força para você? Então, como eu sou advogada, né? Eu até tinha um negócio com a minha mãe na época. Você chegou a atuar como advogada? Sim. Tá. Inclusive, ainda sou sócia do escritório do meu sogro. E eu tinha um negócio com a minha mãe, que ela também morava fora, nessas indas e vindas. Ela acabou voltando para Santos, montou um negócio. Eu era sócia dela, mas eu não precisava ficar no negócio, era um comércio. Eu já tinha voltado a advogar quando o Fábio resolveu montar a clínica. Só que existe toda uma parte de documentação, vigilância sanitária, várias coisas que, né, a legislação hoje em dia, ainda mais na área da saúde, né, Fabi, é muito rigorosa, exige, enfim. E aí eu comecei a ajudá-lo, né? Quando eu vi, eu estava muito mais tempo lá com ele, montando a clínica, envolvida, tanto na parte de arquitetura, decoração e documentação, do que no próprio escritório que eu tinha com uma amiga. Aí eu cheguei para ela e falei, olha, eu não tenho como deixar ele sozinho lá, porque ele é médico, ele é cirurgião, ele não vai fazer conta, ele não vai pagar funcionário, ele não vai ver documentação. E eu acabei indo trabalhar com ele por pura necessidade, assim, né? Nós éramos sócios, mas aquela sociedade no papel. E aí, quando eu vi, eu estava super envolvida, né? E trabalhando. Aí a gente mudou, questão societária e tal, administrativa, e aí eu fui ficando lá e o hospital foi crescendo, né? A gente era uma clínica e tinha várias salas para alugar, então de cara já, como ele já tinha um tempo no mercado, muitos amigos, aqui em Santos todo mundo se conhece, né? Então já foram alugando as salas, aí tinha uma sala de pequenos procedimentos, mas aí tudo começa, né, que ter uma dimensão, porque quando você faz procedimentos, você tem que ter enfermagem, você tem que ter material, você tem que ter esterilização, enfim. As coisas começam a ficar um pouco mais complexas do que atender só. E aí a gente foi crescendo, e conforme a gente foi crescendo, aí foi no começo também era tudo eu pagava a conta, eu comprava o material. Às vezes eu empresária, né? Às vezes eu não sabia nem que material que eu estava comprando, seringa de rosca sem rosca. Eu falava, moça, manda a última que eu comprei que deu certo. Era mais ou menos isso, eu não tinha conhecimento técnico na área da saúde. E aí eu fui me especializar, fui estudar, lógico que a gente foi contratando outras pessoas, conforme o negócio foi crescendo. E agora a gente está aí com um hospital dia, que é cirúrgico, que daí tem uma equipe maior. Explica né? bem o que é hoje, qual que é a estrutura. O foco é o hospital cirúrgico, né? Então lá é um hospital dia cirúrgico
ele é de média, até pode ter cirurgias de alta complexidade. Muita gente acha que é clínica, não é clínica, é um hospital-dia, tem internação, o paciente pode dormir lá, mas o foco são cirurgias mais rápidas, mais tecnológicas, que hoje em dia as cirurgias são muito tecnológicas, né? Então, mesmo cirurgias complexas, como você faz por vídeo, o paciente pode ir embora até no mesmo dia, no máximo no dia seguinte. Então, essa nova modalidade que a gente diz, né, que não é tão nova, de hospitalização, deshospitalização, que não precisa fazer cirurgias, dependendo da cirurgia, no hospital geral. Você pode fazer uma cirurgia dentro do hospital, que é notadamente só cirúrgico, que tem menos risco de infecção, né? A questão também de ter um acolhimento, uma coisa menor. Então, é diferente de você entrar num grande hospital que você, né, é mais um ali dentro, você não consegue ter acesso ao leito, o acompanhante também fica meio perdido. Num hospital-dia, você consegue abraçar e atender aquele paciente como um todo, mesmo sendo uma cirurgia até de alta complexidade. Então, nosso foco agora é cirurgia. E a gente pode operar diversas especialidades cirúrgicas. Que ótimo. Né? Então, a gente está lá para mostrar que esse tipo de negócio é tipo o hospital do futuro, né? Que a gente acredita muito. Que maravilha. E você, Fabiana, vamos lá. Como é médica, mas hoje em dia também acaba tendo que ser a gestora, a empresária. Como é que é isso? Então, eu não tenho uma Juliana na minha vida. Meu marido é anestesista, inclusive vira e mexe, faz junto com o marido dela cirurgias, né? E eu tive que aprender na marra. Eu descobri que eu era empresária. Qual que é a tua especialidade médica? Eu sou dermatologista e especialista em cabelos. É dermatotricologia. E faço toda a parte dermatológica e faço a parte de cabelos. O que acontece? O médico não tem noção nenhuma de absolutamente nada. Para ser mais precisa, em 2006 foi a primeira vez que eu parei para olhar que eu era uma empresária. Né? E, na verdade, eu faço o operacional, eu sou a médica que atende na Clínica Pele. Então, Clínica Pele é uma união de clínica com Capelli, que é cabelo, e pele. Então, a gente criou um novo branding para minha marca, porque eu queria dizer o que eu fazia, que era exatamente isso que a gente falou. Mas eu sou a CEO mesmo. E eu tive que aprender, eu tive que me reinventar. Eu tive que aprender, além de fazer a medicina, que eu sempre estudei com tranquilidade, é o que eu gosto, é fácil, né? Eu tive que entender que existem planilhas, que existem custos, que existem pessoas para você. Que existem pessoas liderar. Né? Liderar. Então, eu vi a importância de começar de dentro para fora. Então, eu fui atrás de autoconhecimento, eu fui atrás de aprender a gerenciar os meus sentimentos para poder cuidar dos outros, não só dos pacientes, mas também do que a gente chama de cliente interno, do meu elenco, né? Porque a gente, o tempo inteiro, né? São pessoas que têm questões pessoais. Para a gente gerar um encantamento para o meu paciente, elas têm que estar bem também. Então, essa é uma preocupação que eu tenho bem grande. E gerenciar mesmo. Saber o quanto custa uma clínica, saber o quanto eu ganho nesta clínica, qual que é como realmente a coisa... E a parte legal, que é gigantesca, não tem fim. Conforme a gente vai crescendo... Ela é sempre renovada, né, vai Fabi? aumentando... Então, não é uma coisa que você faz uma vez, depois não precisa fazer mais. Não, é anual, é mensal. É tipo a louça de casa. Sempre vai ter. E o grau de complexidade, conforme a gente vai crescendo, vai aumentando. É impressionante como a coisa vai. Então, assim, e eu sou a médica que gosta dessa parte empreendedora. Eu sou a médica que gosta de ver uma pizza, né? De ver uma planilha. E geralmente os médicos não gostam disso. Eu adoro. Eu adoro fazer um dashboard, olhar como é que tá isso, como é que tá aquilo. Para mim é legal. Então, assim, eu vejo que é um lado que o médico não tem. E que eu desenvolvi. Talvez se a gente conversasse sobre isso há uns anos atrás, eu ia falar... Agora eu falo, não, é importante, eu preciso, é isso que vai me levar para o próximo nível. É isso que fez com que eu saísse de um consultório com uma médica e uma secretária e chegasse numa equipe. Eu tenho uma equipe. É isso que eu ia te perguntar agora. Você, como clínica, há quanto tempo que você está no mercado? Não, eu estou no mercado há 25 anos, né? Tá. Então, no mercado eu estou há 25 anos, mas eu fui me reinventando em todos os sentidos. Da forma que eu... A minha medicina não é que ela mudou, ela evoluiu, graças a Deus, né? A gente está sempre aprendendo mais. Então, a minha medicina realmente evoluiu. Mas a forma de cuidar do meu negócio evoluiu completamente. Como eu te falei, eu saí de um consultório que atendia convênio, uma secretária e eu. Aí traz pessoa de limpeza,
traz uma pessoa para ser esteticista, aí começa a ver que a coisa cresceu, aí eu opto por cortar convênio, eu fui para o lado particular. Por quê? Porque a medicina que eu quero entregar é uma medicina que exige tempo. Uma consulta minha é de 1h30 a 2 horas. Então, assim, infelizmente, não tem como eu fazer com convênio, então a gente vai para particular. Mas para ser particular, a gente tem que ter toda uma entrega. E aí começou a surgir os setores do consultório. E aí agora eu tenho 2 unidades. A Clínica Pele tem a unidade 1 e a unidade 2, e graças a Deus que é no mesmo corredor. uma em frente à outra, né? E aí o Whats também é uma unidade só? Uma unidade só. Tá. Ele só foi Por ampliando enquanto. de área. Virou um prédio, né? Virou um prédio. São 2 clínicas, uma em frente à outra. Onde numa unidade eu faço a parte de cabelo e de pele, e na unidade 2 eu faço a parte de corporal. E eu tô com uma série de tecnologias, e a parte íntima, que foi uma coisa que caiu também de paraquedas na minha vida. E que está crescendo muito muito, também, gente. né? Foi a partir das minhas necessidades, eu entrando naquela fase do climatério, e aí vendo que, nossa, tem tecnologia, eu tenho a tecnologia, vamos usar em mim? Oh, que resultado, bora! Vamos. E aí eu comecei a falar de coração tão aberto para as pacientes, que as pacientes começaram a falar, não, pera, eu também quero. E a coisa foi crescendo, tanto que agora faz parte a gente está com uma equipe multidisciplinar, onde eu tenho uma ginecologista, para fazer só essa parte íntima. Eu tenho uma nutricionista, porque a gente tem a parte corporal, e trato muito de queda de cabelo, então, querendo ou não, nutrição... Tá tudo interligado, Tá tudo interligado. Né? Tenho esteticista. Na verdade, a coisa foi crescendo. Tenho 2 terapeutas capilares, então a coisa foi crescendo. E isso vira uma empresa. Sim. E a gente tem que se entender como empresária. E é uma honra movimentar a economia da cidade, do país, gerar emprego. E fazer do jeito que a gente acredita que é o melhor jeito de ser feito, né? Do jeito que a gente acha que tem que ser. A Fabiana me falou aqui sobre reinvenção. Né? Vocês são 2 empresas que a gente vê reinvenção, vê inovação e vê diferenciação no mercado. Como que vocês enxergam e colocam isso na prática? Então, eu falo que como o hospital dia, ele, né, pensando em hospital, ele é pequeno, né, falando de 7 leitos, comparando com um grande hospital que tem 50 leitos, né, 200 leitos, que é comum esse número de leitos, o nosso diferencial realmente vai ser na qualidade, né, no atendimento, e no atendimento não só do paciente, principalmente do médico. Porque o médico também, né? Também é desassistido, né? O médico também é desrespeitado quando ele chega para operar às 7 horas da manhã, ele só vai conseguir sala às 9, às 10. Que é uma realidade muito comum nos outros centros cirúrgicos, porque a demanda é grande, aí entra emergência, tem que botar a emergência na frente. É uma coisa comum de acontecer, né? Então, mesmo sendo a melhor gestão, é difícil você controlar todas essas outras interferências que um grande hospital tem. No hospital menor, você tem um melhor controle, né? As cirurgias são eletivas, são agendadas previamente, mesmo se entrar uma urgência ou outra, que a gente acaba atendendo algumas urgências na área de urologia, é tudo muito controlável, né? Então, você vai criando as dinâmicas de sala, então você consegue dar um atendimento diferenciado, principalmente para o médico. Eu falo que para o paciente não faz mais que obrigação. A gente já vai atender o paciente com excelência, isso. A gente já vai fazer o melhor que a gente puder para o paciente, mas e o meu cliente médico? Ele precisa ter aquela assistência, ele precisa saber que está marcado tal hora, que ele vai sair na hora que ele imagina, porque depois ele tem consultório, porque médico não é só cirurgião, né, Fabi? Ele opera, ele tem consultório, às vezes ele dá plantão em algum outro lugar, então ele também precisa ser respeitado e ter esse serviço oferecido de excelência. Então eu falo que o nosso cliente principal é o médico. Maravilha. E aí ele traz o paciente, que é claro que a gente vai cuidar, né, como se fosse uma pessoa da família. E aí, então, acho que o grande diferencial realmente está nisso, de atender bem a classe médica. Perfeito. E você, Fabiana? Na verdade, eu acredito... Fora esse seu jeitinho todo calmo. Então, eu acredito que tudo é de dentro para fora. Então, eu acho que tudo começou comigo, com toda essa procura de autoconhecimento, de respirar, né? De yoga. E aí vai para o meu elenco. Eu gosto muito da Disney.
Então, eu fiz vários cursos de encantamento da Disney e eu levo elas comigo. Ano passado eu fiz um presencial lá e eu trago os pilares da Disney para dentro do consultório. Então, eu falo que tempo é a moeda do momento, né? Então, a gente faz de tudo para que a gente consiga otimizar o tempo do paciente. Então, eu falo que o nosso maior tesouro é quem escolhe ser cuidado por nós. Então, eu até brinco com as meninas, esse é o nosso tesouro, né? Então, vocês têm que cuidar do nosso tesouro. Mas eu acho que é toda uma cascata de cuidados. Eu cuido de mim, eu cuido das meninas, levo elas comigo, porque não adianta eu entregar uma excelente medicina e o meu paciente ser maltratado numa recepção. Sim. Então, eu acredito muito que elas têm... O meu elenco tem muita importância. Então, assim, eu invisto numa mentoria anual. Todas fazem curso online, todos de segunda a sexta, das 8 às 9. Cada setor tem a sua aula para saber cuidar, para saber estratégia, para realmente poder cuidar bem do nosso paciente. Fora isso, eu levo elas a cada 2 meses para São Paulo para a gente fazer uma imersão de uma série de treinamentos, e eu acho que isso faz com que a gente vá criando diferenciais. Eu acredito muito no encantamento. Então, assim, cortesia, encantamento, segurança, eficiência. Eu gosto muito de algumas questões e eu trago muito. A gente tem valores bem arraigados lá e eu faço muito eu gosto muito de cultura organizacional e eu trabalho muito isso nelas. Então, a intenção é que elas sejam realmente uma extensão do que eu faço lá dentro da sala. E eu recebo muitos elogios. É legal isso, né? Ótimo. Essa semana mesmo teve Bom, gente né, elogiando gente? Porque a equipe, é muito o difícil você ter elenco. uma equipe engajada com você. É uma colmeia. Aham. É uma engrenagem. Se uma não encaixa, Ninguém faz nada sozinho, não. né? Você pode ser o melhor. Sozinho, você não vai para Não lugar nenhum. vai, gente. Eu acredito muito. A gente está num barco e todo mundo remando para o mesmo lado, entendendo quais são os projetos, quais são os objetivos, que caminho que a gente vai fazer. Então, eu acho muito importante a comunicação. Então, entre nós, a gente sempre tenta, pelo menos uma vez por mês, fazer uma reunião de alinhamento de estratégia mesmo, o que foi bom, o que não foi, o que a gente tem para melhorar. Gosto muito, eu faço NPS para os pacientes, então quero saber se estão gostando da gente, o que está acontecendo, onde a gente pode melhorar. Então, assim, gestão de tempo. Para mim, é tudo uma engrenagem que vai trazer um encantamento para o meu paciente. Então, eu acredito muito nisso. Maravilha. A gente passou pela infância, chegamos nas empresárias, mas agora eu quero conhecer as mulheres. Como é que é? Quando a gente olha muitas vezes assim nas redes sociais, né? Vê aquela imagem daquela mulher forte que tá lá dando conta dos negócios. Como é que é equilibrar tudo isso com a vida real? Ah, tem que equilibrar mesmo, né? Dá pra equilibrar, gente? Tem dia que não sei se dá. Não, a gente faz né? A gente até se cobra muito hoje em dia, todas as mulheres, por conta de ter que equilibrar todos esses negócios. Eu sinto que a gente já foi mais cobrada. Eu acho que hoje a gente tá no momento de entender, não é todo dia que vai dar tudo certo, e também se hoje não tá bem, tá tudo bem também. Mas tem dia que a gente não entende, né? Que é assim, tem dia que a gente se cobra mesmo, né? E fica até desapontada, mas eu acho que é isso. Eu acho que também a maturidade, né? Eu acho que eu tô chegando nos 50, eu tô ficando com a crise da meia-idade. Mas é bom, porque você começa a realmente ver o que você quer fazer, o que é prioridade na sua vida, né? Que lugares que convites você vai aceitar, né? Porque você também, no começo, você quer agradar todo mundo e acaba se desgastando, corre para cá, corre para lá, gastando uma energia que você muitas vezes precisa dela para outras coisas. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é questão de ter as prioridades, né? Hoje em dia, eu acho que eu conto muito as prioridades, o que vai ser bom para mim, porque eu preciso estar bem comigo mesmo, né? Preciso estar equilibrada para poder trabalhar direito, para poder ser uma mãe mesmo. As meninas estão na faculdade, mas a gente se fala todos os dias, a gente tem que dar um suporte emocional, né? Tem que dar um incentivo. Aí aquela época que, tudo é muito, elas reclamam, tudo é muito intenso, aí você tem que falar, não, vai dar tudo certo e tal. Então, né, eu acho que sim, equilíbrio emocional hoje em dia também é a moeda de ouro. Mais do que necessário, né? Então, eu acredito que realmente a gente precisa se priorizar e depois ver quais as nossas prioridades para poder manter aí uma sanidade mental mesmo, porque
Hoje em dia é muito difícil. E é muita informação, né, que a gente tem. Porque a gente tem uma informação de empresa, a gente tem informações do mundo todo, conflitos. Uma velocidade muito rápida. A gente vai absorvendo tudo que a gente não quer. Às vezes eu até evito de ficar vendo muito noticiário, muitos detalhes de notícias ruins, porque a gente é uma esponja, Sim. né? E assim, tem coisas que você não tem o que fazer. E então aquilo só vai te trazer uma angústia. Então eu acho que tudo é uma questão de escolhas. Então eu estou fazendo boas escolhas. Que ótimo. E você, Fabiana? Eu sou mãe Dá de um conta? casal. Você dá conta de tudo? Um casal? Eu tenho um casal. Eu tenho um menino de 14 anos, o Dante, e uma menina de 21, a Mariana. Está no 3º ano de medicina, lá em São Paulo, na Santa Tuas Casa. filhas estão seguindo? Não, uma psicologia, a outra publicidade. Olha, tá. Vamos trabalhar de graça para a mamãe, todas. Adorei. Porque tá tudo em alta, né? É investimento, né? Opa, psicologia, então, nem se fala. E você tem uma filha aí que tá seguindo. Que tá no 3º ano de medicina da Santa Casa. Então, assim, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou dona de casa, Sim. eu tenho... Eu acho que a maturidade traz uma sabedoria e uma paz de espírito incrível, né? Tem que servir para alguma coisa, né, Fabi? O resto a gente vai na dermato dar uma arrumadinha. Na verdade, eu tenho como... isso é muito claro para mim. Eu gosto muito de autoconhecimento, eu estudo muito a essência do ser humano. Tem uma coisa que eu estudo bastante, que é o Eneagrama. E a minha essência é uma essência de perfeccionismo. Então, eu sempre fui muito perfeccionista. Qual é o teu signo? Eu sou Câncer, com ascendente em Sagitário. Eu sou Eneatipo 1 no Eneagrama. Tá. E assim, é perfeição, tá? A minha essência é de perfeição. E acho que por isso também eu fui para dermatologia, porque é perfeccionismo a mesma coisa. Né? É detalhe, né? E então, eu trabalho a vida inteira para entender que o mundo é perfeitamente imperfeito. Eu faço mantras todos os dias, e um dos mantras que eu faço é esse: do mundo é perfeitamente imperfeito. Então, assim, eu aprendi a exigir menos perfeccionismo de todos que me cercam, porque o que eu quero é a entrega. Então, tudo bem, eu sou dessas que gosta de processo operacional padrão, meu consultório é todo com processo operacional padrão, mas assim, tem vezes que tem umas certas caminhos que me levam ao mesmo resultado. Então, muitas vezes eu delego muito fácil. Eu não tenho problema para delegar, o que eu acho que facilita muito a vida do ser humano. Eu treino, eu dou processo operacional padrão e eu delego. Então, mas eu cobro. Tem que entregar, né? Mas assim, isso facilita muito a minha vida. Eu brinco que eu tenho cérebros acessórios. As meninas já sabem, porque assim, saber delegar, eu acho que é uma arte. A gente consegue a entrega, a gente consegue se aproximar o máximo que a gente pode da correção, do perfeccionismo, mas assim, sem exigir o perfeccionismo. Não existe perfeição. A verdade é essa, né? A perfeição é imperfeita. É um mundo perfeitamente imperfeito. Então, acho que isso já foi uma paz que eu tirei das minhas costas, que eu era muito mais exigente comigo, né? E assim, uma coisa que para mim sempre faz muito sentido é o mindfulness. É atenção plena. Então, se eu tô aqui com você, eu tô aqui com você. Não tem telefone, não tem outra pessoa, eu tô aqui com vocês duas, a conversa é nossa. Então, tudo que eu faço com atenção plena, então, eu mudo, eu falo, tem vezes que eu tô para entrar para atender um paciente e as meninas chegam com uma questão, eu falo, não, segura, depois você me traz isso. Agora eu preciso entrar no modo desta pessoa. O mundo meu tem que ser esta pessoa. Só me chama se for uma emergência muito grande. Aí, ok, eu peço desculpa, mas eu não atendo o telefone, em consulta, eu não fico mexendo no WhatsApp. Não, esquece. Aquele é o momento daquela pessoa. Por mais que eu faça, uma toxina botulínica todo santo dia, que para mim é meu arroz com feijão, para a pessoa não é. Ela está se entregando para mim. Então, eu falo, não, mindfulness, atenção plena, você faz bem feito. Não tem retrabalho, a gente ganha tempo, que para mim é a coisa mais importante do planeta. É isso, é fazer com atenção, fazer com carinho, entregar o máximo que a gente pode naquele momento e entender que o mundo é perfeitamente imperfeito. E a gente não existe perfeição. A gente é quase. E tá tudo bem. O meu signo é leão, por isso. Leão. Meninas, estamos chegando aqui ao finalzinho. Olha passou. só, o papo foi assim, ó. Mas eu queria saber de vocês, Juliana, é a quarta vez Terceira vez. O que é participar do Donas para você? Olha, Terceira edição, 3 vezes. Bom, falar que eu gosto, né, não precisa. Não, eu acho muito importante para o meu negócio, né, traz uma visibilidade que eu gostaria realmente de passar, né. Primeiro que está junto da TV Tribuna, da Tribuna em si, do grupo, traz uma credibilidade para o negócio,
né? Essa visão das donas do negócio também, eu acho que é uma ideia muito boa, né? Porque o hospital, apesar do sócio ser meu marido, e ele ser o responsável técnico, ele não trabalha sozinho, né? Eu tô com ele desde o começo, então eu acho importante o negócio, mesmo sendo um hospital, ter uma cara de uma pessoa que não é da área da saúde diretamente, né? Que é uma mãe, que é uma pessoa que administra, a maioria da equipe é mulher, então nós somos mulheres ali que estamos unidas, sabemos das dores, sabemos de tudo que a gente tem que passar para chegar, para trabalhar, para manter a vida em equilíbrio. Os desafios, né? Então, eu acho que a ideia do Donas do Negócio, realmente, além de trazer credibilidade, ela coloca a mulher no lugar que ela, né, a gente ainda luta. Sim. E tem que mostrar ainda, né, a nossa capacidade. Então, por isso que eu acredito muito no projeto, eu tô aqui de novo. Perfeito. E para você, Fabiana, é a primeira vez? É a primeira vez. Na verdade, eu já flertava com Donas do Negócio há um tempo. Acho que toda mulherada, né, da Baixada, já tive uma recomendação de algumas pessoas que são minhas pacientes, que já foram donas. Ai, Fabi, você tem que ir, é incrível. E realmente, eu encarei, em primeiro lugar, networking. E é uma sororidade, né? Sim. E eu tô vendo o quanto a gente está se ajudando. Eu acho isso incrível, mulher ajudar mulher, porque querendo ou não, os desafios são os mesmos. Sim, a gente tem uma luta diária, né? Negócios diferentes, mas desafios iguais. Muita coisa, mas a gente ainda tem muito a crescer e ter esse contato agrega demais. Eu acho que é incrível. Eu tô adorando aumentar o meu networking. E é um momento muito especial. Foi um momento de rebranding da minha marca. Sim. Então, eu acho que o Fabiana Adaro existe na cidade desde que eu mudei de São Paulo para cá e vim com toda... Fui começando, aí de um ano para cá eu resolvi criar o Clínica Pele, que na verdade já era minha marca desde 2014. Eu criei veio com essa ideia na minha cabeça, eu criei, e aí em 2014, eu demorei, como o ano passado foi o ano da expansão da segunda unidade, eu falei, é o momento. E aí veio Donas do Negócio. Então, eu acho que está sendo incrível eu conhecer novas mulheres, conhecer mulheres empresárias, empreendedoras que estão vivendo as mesmas dores que eu. Trocar figurinha, porque a gente está trocando muito, gente. É cada dica que cada uma me dá, que eu falo, nossa, que maravilhoso. E eu também estou podendo ajudar. Ser ajudada e ajudar. Então, assim, eu estou encantada e estou gostando muito. E recomendo, se as mulheres empresárias da Baixada tiverem oportunidade, eu acho que é uma forma de crescer. É um bom negócio. Meninas, obrigada. É um prazer conhecer um pouquinho mais da história de vocês, conhecer um pouquinho do negócio de vocês. Um prazer tê-las aqui. Deixa um recadinho final, recomendem os negócios de vocês. Com vocês agora a palavra. Bom, eu acho que a gente tem sempre que prezar, em primeiro lugar, pela segurança, né? Falando de saúde principalmente, então eu acho que além de fazer a escolha de um bom médico, um cirurgião, você também verificar onde você vai, né? A gente não aceitar qualquer coisa dentro da saúde, né? Mesmo dentro de uma operadora de saúde, buscar onde você pode ter um hospital de referência. Fala que aqui em Santos a gente tem ótimos hospitais que não precisa todo mundo ir para São Paulo para ter um bom atendimento, seja de clínicas, seja de hospitais, seja de qualquer coisa da área da saúde. Então, acho que a gente tem que também olhar os nossos direitos como, né, consumidor da área da saúde e fazer boas escolhas. E é isso aí, prazer estar aqui de novo. Espero que venha outras vezes. Obrigada, viu, Fabiana? Eu acho, assim, vou trazer para mim agora. Sim. O que você falou. Realmente não precisa subir a serra. Tem profissionais incríveis aqui. A gente tem escutado muito isso, né? Eu morei em São Paulo, eu tive a oportunidade de fazer minha formação em São Paulo. Eu vivo pondo o pé lá e voltando, mas foi uma opção. Eu escolhi essa cidade. Eu sou santista de nascimento, saí da cidade, que a gente conversou, e por opção voltei. Eu tive consultório em São Paulo, vira e mexe, me chamam para ir para lá, ajudo algumas colegas meus a criar setor de tricologia médica, mas eu volto porque a minha opção é aqui, a minha escolha é Santos. Então, eu trouxe para Santos o que tem de melhor no universo de cabelo e de pele. E agora expandindo ainda para o corporal e para o íntimo. Então, assim, Santos é uma cidade que vale a pena. Obrigada, meninas. Um prazer enorme receber vocês aqui. Obrigada a vocês pela audiência. Um super beijo e até o próximo episódio. Podcast Donas do Negócio. Apoio institucional Prefeitura Municipal de Santos.